Olá, eu quero cumprimentar a você, o senhor, a senhora, tantos quantos estão hoje participando, mais uma vez, do nosso programa relacionado às doutrinas bíblicas ou doutrinas básicas da Bíblia. E quando nós falamos em doutrinas, estamos nos referindo exatamente a assuntos que são colocados na Bíblia e que às vezes as pessoas fazem os mais diversos comentários sobre esses assuntos e muitas vezes até sobre assuntos básicos, né? Por isso o programa se chama Doutrinas Básicas, porque são aquelas doutrinas da Bíblia que são mais conhecidas, mais discorridas pelas pessoas, que todo mundo conhece pelo menos alguma coisa. Mas então, hoje, nós iremos falar sobre mais um aspecto de doutrina básica da Bíblia. E como sempre nós usamos o nosso tema na forma de uma pergunta. Então, a pergunta que faz parte do tema de hoje é a seguinte: por que existem tantas igrejas? Não deveria existir uma só? Muito bem, essa pergunta está envolvida com outras indagações que as pessoas fazem a respeito desse tipo de assunto sobre igreja, como, por exemplo, por que são criadas tantas igrejas, já que Deus é um só e a Bíblia também é uma só? Outras vezes as pessoas arranjam outras perguntas sobre esse tema. Por exemplo, se existisse uma só igreja, isso não seria melhor para todos? Então, estamos diante de mais um tema assim, muito importante para nós discutirmos aqui hoje. Esse tema faz parte de uma das grandes preocupações de pessoas que naturalmente estão interessadas nos assuntos doutrinários da Bíblia. E com toda a polêmica desse tema, vale a pena discorrer sobre ele. Embora se trate de conceitos que normalmente as pessoas têm sobre a igreja, e é interessante buscarmos na Bíblia, quer dizer, nas Sagradas Escrituras, a base para estarmos bem fundamentados, isso com respostas assim bem seguras e respostas convincentes sobre esse tipo de assunto. Bom, o primeiro aspecto a ser considerado é que quando se vê a existência de tantas igrejas, deve-se levar em conta que o termo igreja, a palavra igreja, é usada muitas vezes como denominação religiosa em várias religiões. Por exemplo, vamos falar sobre o cristianismo. No cristianismo, as muitas igrejas existentes, elas surgem das derivações naturais que as pessoas fazem a partir de interpretações variadas a respeito das doutrinas bíblicas. E essas interpretações, nos referimos a interpretações relativas ao assunto igreja. Em outras palavras, as várias igrejas ou denominações decorrentes do entendimento de cada um, ou cada grupo, né, denominacional, isso sobre aspectos doutrinários da Bíblia relativos a este assunto. Então, são vários tipos de denominações que surgem em função do entendimento doutrinário particular que as pessoas têm em denominações que são criadas. Assim, em decorrência disso, esses diferentes entendimentos doutrinários levam as pessoas a criar igrejas de acordo com o seu entendimento doutrinário particular sobre determinada doutrina bíblica. Apesar disso, é bom lembrar que Deus continua sempre sendo o mesmo e a Bíblia continua também sendo a mesma. Mas vamos então buscar uma resposta segura sobre este assunto de acordo com a Bíblia, livro sobre o qual duas grandes religiões do mundo se baseiam, o judaísmo e o cristianismo. Para falar sobre a existência de uma só igreja, vamos então ao que o Senhor Jesus disse. O Senhor Jesus dirigiu uma palavra ao apóstolo Pedro certa vez e ele disse assim, é uma palavra que ele disse para o apóstolo Pedro, em que ele expressou assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós acabamos de ler Mateus capítulo 16, do versículo 18. Muito bem, portanto, com essa expressão minha igreja, Jesus afirma que ele possui apenas uma igreja. Mas ainda persiste a pergunta: por que então, se Jesus diz que possui apenas uma igreja e existem tantas igrejas, não teria que existir uma só igreja? Muito bem,
Agora sim, nós já podemos definir o que é uma só igreja. Isto vemos em outra expressão de Jesus Cristo, quando ele se refere à sua única igreja. E ele chama os membros da sua igreja de ovelhas. Então ele disse assim, vamos ler outro texto da palavra do Senhor, em que o Senhor Jesus diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Isso está escrito no Evangelho de João, aqui no capítulo 10, versículo 27. Muito bem. Agora então, nós já podemos ter uma primeira resposta ao nosso tema. Eu quero dizer que, segundo as palavras que o Senhor Jesus disse, existe apenas uma igreja. E a pergunta é: que igreja é esta? Essa igreja é aquela que, portanto, ouve a voz de Jesus e segue a Jesus. Portanto, o fato de existirem muitas igrejas, isso está ligado à questão de cada uma delas ouvir a sua própria voz, ou seja, o seu particular entendimento e fazer, portanto, a sua própria interpretação da doutrina bíblica. Assim sendo, todos aqueles que dão ouvidos à voz de Deus, independentemente da denominação religiosa a que pertençam, esses fazem parte dessa uma só igreja de Jesus. É como se pudéssemos definir a igreja de Jesus como uma comunidade composta por todos quantos ouvem a voz de Jesus e fazem a sua vontade. A Bíblia relata ainda que aqueles que compõem a igreja de Jesus, eles estarão um dia com ele na glória celeste. E eles serão compostos de todos os povos, nações e línguas, mas fazem parte de uma só igreja, a igreja fiel que Jesus tem aqui neste mundo. Aí nós pegamos agora o último livro da Bíblia, o Apocalipse, e vamos ler aqui o texto da palavra do Senhor, do capítulo 7, versículo 9. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, sobre a igreja. Ele diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aí agora sim, veja bem, o Senhor Jesus, aqui na sua palavra, ele está falando exatamente a respeito da composição da sua igreja. Ela não tem um nome denominacional. Ela não depende da interpretação pessoal de cada um sobre aquilo que Jesus faz. Ela depende, sim, daqueles que estão dispostos a fazer a vontade do Senhor. E por isso agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Você deseja fazer parte da Igreja Fiel de Jesus? Olha, vale a pena ouvir a voz de Jesus, ser chamado por Ele pelo seu nome e seguir os passos de Jesus. Isso certamente vai te dar garantia de viver bem esta vida presente e também viver com certeza a vida eterna. Amém? Se deu para entender, Deus possa abençoar então a sua vida, seu lar, sua família. E assim encerramos esta parte da Palavra de Deus com a paz do Senhor Jesus.